Oi, oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou falar como ser mais produtivo. E se você gosta desse tipo de conteúdo tem de tudo um pouquinho aqui no canal e caso você queira continuar acompanhando os conteúdos que eu produzo, vou te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para você sempre receber notificações quando eu postar vídeos novos. Ou então você pode também me seguir nas minhas redes sociais que estão na tela e na descrição para você acompanhar um pouquinho mais fora do YouTube. A primeira dica para você ser mais produtivo é você estabelecer as suas metas com planos de ação. Assim você vai ter objetivos que vão te motivar a alcançá-los. Então, assim, você vai ter pequenas metas para alcançar essa meta maior. Então, por exemplo, se o seu objetivo é comprar um notebook até o fim do ano que vem, você tem um ano para cumprir essa meta. E aí, o que você vai fazer? Você vai estabelecer os planos de ação de qual maneira? Então, primeiro, se você não tem um emprego, vou arrumar um emprego, ou vou fazer coisa X, vou vender coisas, vou vender roupas que eu não uso mais. Decide o que você vai fazer para conseguir esse dinheiro. E aí, você vai tendo em mente quanto você vai receber por semana ou por mês, você vai estipular esse dinheiro que eu vou guardar. Então, tanto eu posso gastar, tanto é para fazer tal coisa e tanto é para eu guardar. E aí, você vai ter isso para cumprir. Esse já é um primeiro plano de ação. Então, o primeiro plano seria você arranjar um emprego, o segundo plano seria você guardar tal quantidade de dinheiro por mês ou por semana, e aí o terceiro seria você ir à loja X, ou então pesquisar o lugar que está mais barato, quem sabe você vai comprar na Black Friday, daí fica mais específico para você pesquisar naquela época, para conseguir comprar. Então, os planos de ação ajudam muito por conta disso, porque são passo a passo, pequenas metas para você cumprir. Não é só assim, vou comprar até o ano que vem um notebook. Porque aí você sabe que você tem que comprar, você tem essa meta, mas você não tem esses pequenos planos de ação. Então você fica na inércia, fica parado até que um movimento te empurre para você continuar. Então, se você começar a fazer essas pequenas metas, a tendência é só você continuar a ir cumprindo. Se você não tiver nada e tiver parado, a tendência é que você continue parado. A segunda dica é: saiba gerir o seu tempo e a sua rotina. Sempre organize os seus dias, as suas semanas, os seus meses. É bom você ter uma noção das coisas que você tem que fazer, seja, como eu disse, pro dia, pra semana ou pro mês. E sempre lembra de checar isso. E aí você tem como você fazer checagens diárias, dependendo do que você tem para fazer. Então, você precisa checar a sua lista diária de tarefa todo dia, o seu planner semanal e as metas semanais. E aí, os seus compromissos mensais e metas mensais. E aí, você sempre checa isso porque é bom você ver o progresso. E vendo o progresso, aquilo te motiva. Então, você vai conseguir ver as coisas que você conseguiu fazer e que podem parecer pequenas. Por exemplo, eu consegui arrumar a casa no tempo que eu estipulei, no horário que eu estipulei, todos os dias fazem 3 dias, ou então faz uma semana, faz um mês. É bom você revisar tudo que você conquistou. E aí você checar também. Por exemplo, se você colocou uma meta pra você, independente de qual meta seja, profissional, seja do mundo acadêmico, seja uma meta saudável, então fazer exercício, acordar mais cedo. Sim, é bom você revisar, né? Por exemplo, você checar os dias que você conseguiu, os dias que você não conseguiu, se teve alguma coisa que te impediu, o que foi. E aí você analisar pra você poder melhorar e conseguir cumprir. Então, por exemplo, se você perceber que tem um padrão ali de algo que está te atrapalhando a cumprir aquela meta, você pode tentar modificá-la para você conseguir se adaptar. Então, você pode modificar o horário, enfim, você vai ter que analisar isso de acordo com a sua rotina, de acordo com o que você for observando, de acordo com as suas metas. É algo muito pessoal. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre organizar a rotina, ensino como você organizar. Então, caso você não saiba organizar seu dia, sua semana, seu mês, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino, eu vou deixar ele linkado aqui no card e também na descrição, tá? Tenha um Habit Tracker. Essa é a terceira dica. Bom, um Habit Tracker é nada mais nada menos do que um rastreador de hábitos. E se você não sabe fazer um, não se preocupa, porque se não tiver saído, já vai sair vídeo aqui no canal ensinando a fazer um Habit Tracker. E aí o Habit Tracker é importante pelo motivo que eu acabei de falar, do motivo de você ter uma rotina, que é para você poder analisar os dias que você não fez, quantos dias você fez e quantos dias você não fez, e aí você tem um controle se você mais efetuou aquele hábito ou se você mais pulou ele, deixou ele de lado. E aí você consegue analisar ainda melhor do que só tendo uma rotina e sabendo gerir o seu tempo, o que fez você não cumprir aquele hábito naquele dia ou naqueles dias. A quarta dica é:
tenha disciplina. E o que isso quer dizer? É você fazer mesmo sem você estar com vontade. Porque motivação a gente não vai ter todo dia, então não é todo dia que a gente vai acordar querendo fazer aquilo. Mesmo que você saiba que aquilo é importante pra você. E por isso também é muito importante você ter na sua cabeça os seus objetivos e o propósito de você estar fazendo aquilo. É pra melhorar a sua saúde, pra você conseguir notas melhores, é pra você se tornar uma pessoa melhor. Tenha em mente os seus objetivos, mas mesmo assim, a gente tendo em mente, não é sempre que a gente vai ter essa motivação. Por isso é importante ter disciplina, e não é fácil adquirir disciplina, né? Porque tem dias que você realmente não vai querer, mas disciplina se adquire assim como você adquire hábitos. É você ir fazendo sempre. Então, sempre que você tiver sem vontade, você faz do mesmo jeito. Com o tempo, aquilo ali já vai fazer parte de você. Você vai ser uma pessoa disciplinada. Mas leva muito tempo, não é uma coisa assim do dia pra noite. A quinta dica é: tenha limites. E assim, isso vale pro bom e pro ruim. Você tem que ter limite, porque você tem que pensar. Tem um dia que você não acordou bem, e aí você tem o seu limite. Então, se você chegou no seu limite, hoje eu não tô bem, não vai dar pra eu fazer tal coisa, tudo bem, você tem que se dar aquele tempo. Porém, também tenha limites no sentido de não ficar escapando das coisas sempre com alguma desculpa. E aí, sempre se perguntar: eu realmente não tô bem? Ou isso tá sendo um mecanismo pra eu não fazer aquilo? Por mais que você realmente não esteja bem, e aí você vai checar isso. Se você realmente não tá bem, ou se você pode fazer aquilo mesmo não estando bem, ou se você tá usando como um mecanismo de escape. A gente costuma fazer isso, né? O ser humano costuma fazer isso. E vale pensar, até porque muitas vezes você não tá bem, mas aquilo que você tá tentando escapar vai te fazer bem de alguma forma. Então, se você tá fugindo de academia, mas você não tá legal, só que quando você vai lá, você faz o exercício, você fica bem, porque depois de terminar o exercício, você tem aquela sensação de dever cumprido, e é muito boa aquela sensação. Então, assim, a gente não vai pra academia pra sofrer fazendo exercício e ficando com dor nos músculos. A gente vai pela sensação depois de dever cumprido e também pelo objetivo que você tá buscando, seja pela saúde, seja pela forma física, né? E também porque durante o exercício, vários hormônios são liberados pelo nosso corpo, e aqueles hormônios trazem sensação de bem-estar, e também são hormônios que vão fazer bem à sua saúde. Então, mesmo que você não esteja bem, pode ser que te faça mais bem ir do que ficar em casa. Além disso, também é importante estabelecer limite em relação às distrações. Então, seja celular, seja livro, porque isso acontece, não sei com vocês, mas muito comigo. Eu tô fazendo alguma coisa e aí eu tô muito animada para ler um livro, e aí eu fico sempre pensando naquilo. Então, é importante você estabelecer limite por isso. Então, assim, você tem que fazer tal coisa, só que você sabe que o celular vai te distrair, a televisão vai te distrair, então você desliga a televisão, silencia as notificações do celular, tenta dar uma focada no que você tá fazendo e afastar as distrações de você, pra você conseguir fazer aquilo que você tem que se propor a fazer. A sexta dica é você primeiro fazer as tarefas mais difíceis ou mais chatas e depois as mais legais. Por quê? Porque essas tarefas mais difíceis vão exigir mais trabalho do seu cérebro, mais esforço. Então é legal você fazer naquele momento que você está descansado, né? Você começar a fazer aquilo logo no início do dia, suas obrigações, as coisas que têm que ser feitas antes, né, que tem prioridade, e essas coisas que são mais chatas ou mais difíceis. E aí, depois de um tempo que você está fazendo elas, você já vai estar meio cansado, né? Então, deixa pra fazer as coisas mais legais ou mais fáceis no final, porque seu cérebro já vai estar cansado, e aí vai ser uma forma de dar uma relaxada nele, fazendo as coisas que você mais gosta, e também porque são tarefas que não vão exigir tanto esforço cerebral para serem executadas. E aí, dessa maneira, nenhuma tarefa vai ser prejudicada. A sétima dica é: estabeleça momentos de descanso. Ninguém é produtivo 24 horas por dia. Tenha noção disso, mas também não usa isso como desculpa pra não fazer suas coisas, tá? Mas assim, se você se cobra muito, lembra que ninguém é produtivo 24 horas por dia. Trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem e tenha uma crise de burnout à beira dos 30 e um AVC aos 40. Então, lembra disso. Você precisa se dar um tempo. Se isso não te prejudicar agora, a curto ou médio prazo, vai te prejudicar a longo prazo. Pode não só te trazer AVC, crise de burnout, pode acarretar muitos problemas de saúde, porque o descanso é necessário para o ser humano e para várias funções do nosso corpo. Sem descanso,
você vai ficar sobrecarregado. E aí, desse jeito, vai ser difícil de você se sentir motivado pra fazer alguma coisa. Assim, você não vai ter como se manter focado nas metas, nem produtivo. Você vai estar cansado, e aí nada vai ser tão bem feito nesse momento, quanto se ele fosse feito no momento que você tivesse descansado, em equilíbrio. A mente descansada tem mais facilidade pra empregar desempenho em uma tarefa. Por isso, é muito importante você ter os seus momentos. Claro que com responsabilidade. Então, não é ficar descansando e aí um pouquinho você vai lá e faz suas coisas e faz feito louco também, porque você vai ficar cansado do mesmo jeito. Então, assim, sempre tem equilíbrio. E não espera estar esgotado pra descansar, sabe? Tenha noção de quando você já tá chegando ao momento que você vai ficar cansado e se dá esse tempo. Além de comprometer as entregas, a sobrecarga aumenta o estresse e, por isso, leva a uma série de problemas, inclusive relacionados à saúde. Na internet tem diversas matérias sobre como a sobrecarga comete o cérebro de forma negativa, mas eu vou deixar linkada na descrição uma do Dr. Drauzio Varella, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre isso. 8. Não se cobra demais. Eu acho que o 8 e o 7 podiam estar ligadinhos, porque geralmente quem se cobra demais não se dá o descanso devido, né? Você já ouviu o ditado antes feito do que perfeito? Então, a gente não vai chegar à perfeição nunca. Inclusive, é por isso que a gente sempre tem o que melhorar, porque nunca vai estar perfeito. Então, você sempre vai arranjar alguma coisa pra criticar, alguma coisa que você observe e pense, isso não tá tão bom quanto poderia estar. Por isso, é tão importante você fazer. Isso em relação a tudo. Inclusive aos hábitos, né? Antes de você pensar, eu vou dar o exemplo do hábito do exercício físico, porque é uma coisa que as pessoas geralmente falam que é mais difícil de adquirir esse hábito. Em vez de você pensar, vou começar amanhã a fazer 200 flexões por dia e 150 agachamentos. Começa com um pouquinho, começa com 15 agachamentos e 10 flexões, ou menos, porque aí você vai fazendo aquilo todo dia. Tem uma hora que você vai pensar, já vai virar um hábito. Fazer sempre 5 flexões, 5 agachamentos. E você vai começar a pensar, caramba, acho que tá pouco pra mim. E aí você vai começar a se estimular mais. Então agora 5 já não é mais suficiente pra mim. Tô achando que é pouco. Vou fazer 10, vou fazer 15, vou fazer 20. Com o tempo, você vai aumentando essa carga. E aí, tô dando exemplo do exercício físico, mas isso em relação a tudo. Antes de você querer que seja perfeito, faz. Isso também não é desculpa pra você deixar as coisas mal feitas. Você dê o seu melhor e fique satisfeito com o que você fez. É bom que você saiba que você deu o seu melhor, por mais que tenham defeitos, por mais que tenham coisas que precisam ser melhoradas. Se cobre ao ponto de identificar falhas e melhorá-las, mas não ao ponto de ficar estagnada atrás de perfeição, porque aí você nunca vai conseguir, você vai ficar parada no lugar, porque, como eu falei no início dessa dica, a perfeição não existe. Então você sempre vai ficar, imagina, se você ficar com um trabalho aberto, sempre buscando a perfeição, você nunca vai parar. Então precisa, obviamente, desse senso crítico para essa autocrítica de, olha, preciso melhorar, mas em excesso ela te puxa para trás ou te mantém no lugar. Inclusive, é importante falar que, assim, a gente tem costume de fazer isso, mas não se cobra tanto, principalmente em coisas que não dependem de você. Dica número 9, durma bem. O sono exerce diversas funções no nosso corpo e regula vários hormônios. O sono desregulado vai te acometer a diversas condições e comportamentos. Em curto prazo, o sono pode causar dores, cansaço, sonolência, irritabilidade, alterações repentinas de humor, perda da memória de fatos recentes, comprometimento na criatividade, raciocínio lento, comprometimento do sistema imunológico, envelhecimento precoce, tendência a desenvolver obesidade, diabetes, tendência a desenvolver diabetes tipo 2, obesidade, doenças gastrointestinais e cardiovasculares e perda crônica da memória, que não seriam expressos se você tivesse um sono de qualidade. Duas coisas que ajudam a você dormir melhor é a prática de exercício físico e a meditação. Mas caso você queira se aprofundar melhor e queira muito mais dicas de como dormir melhor, dormir mais cedo e acordar mais cedo, tem um vídeo no canal especialmente para esse tema e eu vou deixar linkado nos cards e na descrição também. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um comentário pra mim falando o que você achou do vídeo, qual foi a dica que você mais gostou, o que você mais precisa melhorar desses tópicos, porque eu tenho certeza que algum desses você já faz, mas que outros a gente acaba pecando um pouco e não faz. E se você tiver gostado, deixa o like, lembra disso. E é isso. Um beijo, fica com Deus, me segue nas minhas redes sociais, caso você queira, e até o próximo. Tchau!